Olha, né? e como é que faz com esses casos, Maraísa? Manda para Maraísa. Pois é, eu concordo, né, com tudo que ela está dizendo, de como que aparece, ainda coloco algo mais. Aquelas mães, porque eu penso que fica mais em torno de mãe do que de pai. O filho já tem 7 anos, 8 anos, está lá no meio da cama daquele casal, né? Eu acho que esse casal tem algo a dizer sobre a sexualidade dele, né? Dele enquanto casal. Né? Porque se os dois estão permitindo que o filho fique na cama até ou mesmo que seja 1 ano, 2 anos, né? Eles estão dizendo não a uma questão sexual de comum acordo. Né? Então, com disfunção do ponto de vista orgânico ou não, tem uma disfunção aí de algo psicológico, né? Pois tem alguma ou seja, coisa você nesse está falando sentido. isso realmente. Criança, bebezinho, depois alguns meses vai para o lugarzinho dele, né? Mas e com relação Isso. à rotina que ela está falando que as pessoas reclamam muito, e eu já ouvi isso demais. A rotina, ela existe para mim, para você, para eles, para todo mundo, né? Cabe, eu concordo com ela quando ela diz que cabe arranjar um espaço para que essa sexualidade ela possa ser vivida. Agora, as pessoas se escondem muito atrás desses afazeres que todos nós temos e desse cansaço que todos nós sentimos, para evitar. E eu acho que toda relação ela tem que ter cuidados próprios. E principalmente dentro das relações, existem as sub-relações. Então, um casamento, ele precisa de ter um cuidado próprio para que ele dê certo. E dentro do casamento, o sexo é quanto %? Aí pode diferir para cada casal. Mas ele é muita coisa. Então, precisa que haja um cuidado. E esse cuidado, ele existe na escolha da roupa, na escolha do perfume, no banho a ser tomado à noite, na sedução que um parceiro faz em relação ao outro. É um investimento mesmo, né? É um investimento e um investimento necessário. E às vezes as pessoas esquecem, né? Você lembra do trabalho, lembra do amigo, aí você esquece da pessoa que está do seu lado. Por isso que a gente pergunta, não é mesmo? Esqueceu mesmo? O que tem por trás disso? Eu gostei muito de quando a Stani falou assim, olha, como foi que você aprendeu sexo? O que você já viveu de sexo? Quem lhe ensinou? O que lhe passaram? Porque às vezes a pessoa responde de um lugar que ela nem imaginou que conscientemente ela fosse chegar nesse lugar. Ela está respondendo alguma coisa que veio da mãe dela, que veio da avó dela. E as gerações foram outras. Não, as mulheres de 50 hoje, né? 50 anos, elas têm traumas justamente por causa da criação. Porque a igreja católica, gente, também abafou muito. Então, você não podia fazer nada porque você tinha uma culpa imensa porque não podia. Sexo era para reprodução, né, gente? Até bem recentemente. Então, você vê que essas pessoas que foram criadas pensando que sexo era só para procriar, elas criaram filhos que hoje estão com 50 anos. E desconstruir isso é muito complicado. Mas dá para Mas porque faz parte da nossa história inconsciente. Então, quando ela fala assim, que traz falas que não são nossas. Então, assim, que são valores da mãe, são valores da avó, são valores da própria família, né? Que muitas vezes vai no consultório ginecológico para fazer um exame ginecológico de rotina, ela fala que é feio. Ai, como é que você gosta de trabalhar nesse lugar? Eu falei, você está falando do meu consultório? Ou você está falando de você? Né? Ela falou, estou falando da minha vagina. Eu falei assim, bom, eu não acho que seja feio, eu acho um lugar super agradável de trabalhar. Mas e você? O que você acha? Então, ela muitas vezes nunca se tocou, nunca se permitiu. Nunca nem olhou, né, gente? Para ver como é que né? Então, ela está trazendo uma disfunção que é familiar, muitas vezes, né? Que o sexo é errado, é sujo, dói, tem que fazer porque senão ele vai me tratar mal. Então, são falas assim que mesmo hoje, com toda essa tecnologia, com toda essa informação, é pouco falado dentro de casa. Pois é, mas as mães ainda assustam quando a menina inicia a vida sexual. Né? Muitas vezes as meninas iniciam sem informar a mãe, ou sem contar, ou sem perguntar nada, e vão porque é amiga, porque fulano, porque está na idade de começar, né? E por uma fala que não é dela. Né? E aí começa a ter as inadequações sexuais a partir dessa aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais disso, entrar como telespectadora pro Martelo. Aí no segundo bloco, você ficou quietinha no primeiro
bloco nós vamos falar dos homens mais, mas olha, a telespectadora diz o seguinte, acredito que às vezes é um problema psicológico, a disfunção desencadeador, problemas com autoestima e insegurança. Conheci um homem que amo muito, estamos separados. Agora, ele associou a esterilidade dele à disfunção. É possível? Ele tem 51 anos, jovem, né? Boa saúde, faz atividade física, é magro, está em dia com os exames de próstata, mas recusou procurar ajuda, então optou em permanecer nos relacionamentos superficiais. Então, concluí que pode ser psicológico e a participação da Alba. O que você acha, Martelo? Bom, ele está relacionando a infertilidade com a disfunção, não é isso? Deve ser, esterilidade, tá certo. Às vezes, na realidade, não tem nada a ver. O indivíduo ele pode ter uma disfunção sexual, como uma disfunção erétil, como ejaculação precoce, ou queda no desejo também do homem, e não tem nada a ver com a fertilidade. A fertilidade já é uma outra história, ele tem que ter uma quantidade boa de espermatozoides, mas às vezes o indivíduo que não consegue engravidar a esposa por um problema de fertilidade, ele começa a achar que ele é tipo impotente, que ele não pode ter um bom ato sexual, e não tem nada a ver, né? As coisas são distintas. Ele pode não conseguir ter filho e ter uma função sexual, uma função de desejo totalmente normal. Ou seja, então o caso dele pode ser psicológico mesmo, né? Mas aí o que você fala para ela? Curtinho que eu tenho que chamar intervalo. O que você fala para a Alba? Quer dizer, ela falou que ela gosta muito, aí deve ser ruim para você, né, Alba? E ele está em outros, eu estou imaginando que deve estar num, pula para outro, essa coisa bem superficial mesmo. Eles têm como fazer um arranjo, né, possível, usando outros tipos de coisas que possam lhes dar satisfação sexual. Né? Mas eu acho que aí depende dos dois terem essa vontade de fazerem isso juntos. Existem outros caminhos para a satisfação sexual, se ele não puder, naquele momento, manter uma ereção suficiente para ter uma relação sexual dita normal. Dá exemplo de caminho. Eu acho que existem brinquedos que podem ser adicionados na vida desse casal, existem outros tipos de parte do corpo que se possa usar, e isso cada casal, tendo uma intimidade grande, ele consegue desenvolver coisas que possa trazer satisfação para eles, o que não necessariamente para outro casal vai ser igual, não é? Mas a gente sabe que você pode usar todo um corpo, você tem todo um corpo não é só em condições vagina de ser e pênis, erotizado. Né, gente? Claro que não. Né? Existe uma sexualidade em todas as partes do corpo. Agora, só para terminar o bloco, precisa de conversar, né? Precisa de conversar, precisa dessa intimidade e precisa de um desejo que seja ele com ela e ela com ele. Com certeza. Nós vamos fazer intervalo, gente. Daqui a pouquinho a gente volta. O que você quer dizer? Tem algo a dizer? Agora, é hoje, 32090021. Os outros contatos estão aí, a gente volta daqui a pouquinho. Tchau.